quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração quando estava adorando a Deus. Depois, se mais alguém aqui tiver alguma palavra também para compartilhar, nem todos têm liberdade, né? O intuito dessa noite realmente era dar total liberdade ao Espírito Santo, né? Nós não programamos nada, não estabelecemos ninguém para liderar nada, e quem reina aqui é o Espírito Santo. Mas eu quero compartilhar uma mensagem, depois se alguém mais tiver uma mensagem para compartilhar, e vocês vão perceber que essa mensagem na verdade é uma continuação daquilo que a gente já tratou ontem, e é Deus nos chamando para um tempo de oração realmente. Amém? Uma das palavras que eu compartilhei essa semana, por direção de Deus, eu tenho buscado algumas pregações minhas de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, que foram pregadas aqui, e conforme o Espírito Santo tem orientado, eu estou transformando essas mensagens em vídeo, né? Porque na época nós fazíamos as filmagens aqui só pelo Facebook, né? E a última mensagem que Deus me orientou para transformar em vídeo e compartilhar nas redes sociais, fala sobre os moravianos, né? Sobre um avivamento que aconteceu de 100 anos de oração, né? 100 anos de oração, um movimento que se deu início através de 2 jovens, né? Os morávios, né? Que se venderam como escravos para poder evangelizar uma ilha, né? Eles queriam ganhar os africanos que moravam naquela ilha para Jesus, mas o dono da ilha negou, impediu que eles pudessem ir lá fazer o evangelismo, não deixou com que eles pudessem ir lá pregar o evangelho, e então eles tomaram a decisão de se vender como escravos para poder então ir presos para aquela ilha e lá então poder pregar o evangelho. Então a história muito linda, né? E que sempre vale muito a pena a gente lembrar da história dos moravianos, né? Até o pastor Juliano Som, numa das músicas dele, ele faz menção dos morávios. E a palavra que Deus colocou no meu coração, Neemias, capítulo 1, eu quero ler só... Na verdade, quero ler o capítulo 1 de Neemias. Todo mundo achou aí? Diz assim, ó. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Estando eu na fortaleza de Cisã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. A palavra opróbrio, para quem não sabe, é vergonha. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, e de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes,
ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e há dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Amém, queridos? A palavra Neemias significa, o Senhor consola. O Senhor consola. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele ministrou muito forte no meu coração que é um tempo de que Deus deseja restaurar a compaixão no nosso coração. Nós precisamos voltar a chorar pelas almas, mais do que convidar uma pessoa para uma reunião, para uma célula, para um estudo bíblico, para um encontro, para um culto. Nós precisamos voltar a nos apaixonar por Deus e nos apaixonar pelas almas, porque o que Deus mais ama são as almas, Jesus morreu pelas almas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele sacrificou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o propósito de Jesus ter pago um preço tão alto e de o Pai ter sacrificado o próprio Filho, tudo diz respeito às almas. E aqui a gente vê um exemplo de alguém que era apaixonado pelo seu povo, Neemias. Quando Neemias estava no castelo, e lá ele recebe a notícia, Anani, que era um dos irmãos que estava junto com o povo de Judá, trouxeram a notícia até Neemias e relatando, que o povo que sobreviveu ao exílio, eles estavam em grande aflição e vergonha. Os muros de Jerusalém estavam destruídos e as portas queimadas a fogo. Quando chegou essa notícia para Neemias, a Bíblia diz: quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando perante o Deus dos céus. É algo que o Espírito Santo está me chamando a atenção, que pelo menos nos últimos 15 dias, já é a terceira ou quarta palavra que Deus me dá falando sobre lágrimas. Duas coisas ficam claras para mim. Primeiro, Deus quer deixar de uma vez por todas muito claro que chorar, derramar lágrima, principalmente em favor de vidas ou em favor de um povo, em favor da vontade de Deus, isso é totalmente bíblico e não tem nada de errado quanto a isso. Eu creio que Deus está querendo deixar isso claro, porque Satanás ele tem construído uma ideia de que não se pode chorar, enquanto que a Bíblia está deixando bem claro que se pode chorar, se deve chorar, e principalmente quando a motivação é correta. E o motivo do choro, o motivo do jejum diz respeito à tristeza, a lamento, a angústia. O motivo da angústia, do jejum, do lamento de Neemias era a vergonha que o povo dele estava passando, a aflição que o povo dele estava vivenciando. É muito comum a gente ver nessas igrejas neopentecostais, muita gente jejuando, fazendo nada contra, mas muita gente jejuando, fazendo propósito com Deus
para ganhar carro novo, para comprar casa nova, para adquirir terreno, para conquistar isso, para conquistar aquilo, né? Mas o que eu vejo que Deus está querendo de nós nesses dias é a gente jejuar, pagar preço por aquilo que Deus ama, né? Por aquilo que Deus se importa. Deus se importa com as almas. A palavra de Deus é tão simples e tão clara, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu coloco o meu coração, as minhas lágrimas, a minha oração, a minha compaixão, a minha intercessão naquilo que Deus ama, naquilo que é propósito de Deus, naquilo que está sintonizado, alinhado com o coração de Deus, vocês acham que Deus não sabe que a gente precisa? Se eu preciso de um carro novo, Ele vai dar. Não vai dar, Darlan? Vai. E dá ou não dá? E já deu, né? Então Deus dá tudo que a gente precisa. Aquilo que é necessidade, Deus dá. O que Deus não necessariamente Deus dá são as vaidades, né? Porque o povo de Deus é muito bom de orar pelas vaidades, enquanto que Deus prometeu suprir as nossas necessidades em primeiro lugar, né? E tem muita gente correndo atrás de vaidade, quando Deus prometeu suprir as necessidades. Eu creio num Deus bom, eu creio num Deus misericordioso, que pode também fazer um pouco além, mas eu creio num Deus que é Pai, que nos mima. No entanto, em se tratando de vaidade, tem que se olhar com muito critério, né? Que tipo de vaidade é essa que está seduzindo o nosso coração? Porque a Bíblia fala sobre uma história de um camarada, um personagem chamado Acã, no Antigo Testamento, que pegou uma capa babilônica. E esse camarada, por ter pego uma capa babilônica, que isso era a ordem de Deus, é que isso não fosse, que não se tocasse não era nem para tocar nas coisas que eram consideradas por Deus coisas condenáveis, né? Quando Deus mandava destruir um exército amalequita, meunita, amonita, em algumas situações Deus deu a instrução de, além de destruir, não era para tocar nada de que pertencia o que era do inimigo. Em alguns casos Deus deu essa instrução. E nesse caso, Acã, ele desobedeceu a Deus, ele tocou em algo que era condenável e ele pegou uma capa babilônica. E por causa disso, depois a ordem foi que ele fosse apedrejado até a morte, né? E o pior de tudo é que, assim como aconteceu com Jonas, né? Quando Jonas desobedeceu a Deus, ele não quis ir para Nínive, e ele entrou no barco que ia para Tarsis. O problema é que a tempestade não veio só para Jonas, veio para todo mundo que está dentro do barco. E todos sofreram por causa de um. E a mesma coisa ali no caso de Acã, quando Acã pegou a capa babilônica, o povo todo estava sofrendo por causa de uma pessoa, né? E até que se descobriu quem era o camarada que estava trazendo o problema para o arraial, e a ordem foi que ele fosse apedrejado. Graças a Deus que hoje nós não estamos mais na época da lei, nós estamos na época da graça, né? Mas é bom lembrar que também na época da graça houve um casal chamado Ananias e Safira que mentiram para o Espírito Santo, né? Chegaram diante dos apóstolos com o valor de oferta para ser repartido referente a uma propriedade que eles haviam vendido, e era comum, segundo a gente vê ali em Atos dos Apóstolos, que as pessoas eles estavam totalmente desprendidos daquilo que é material, então eles vendiam suas propriedades, vendiam terreno, vendiam tudo e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, que aquele povo estava tão apaixonado que a preocupação deles, o desejo deles era ver a obra crescer, era ver o evangelho ser disseminado, e eles não estavam nem um pouquinho preocupados com coisas materiais, estavam totalmente desprendidos de tudo que é material. Só que
Ananias, ele achou que podia enganar Deus, né? Porque ele quis dar uma de bam, 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 né? Porque eu também vendi uma propriedade e vim trazer o dinheiro aqui. Só que o dinheiro que ele trouxe, né, não era o valor correto, né? Ele tentou enganar ao Espírito Santo. Ele achou que estava enganando Pedro, né? Mas Pedro, olhando no olho dele, disse: você não está fazendo isso contra mim. Você não está enganando a mim, você está enganando o Espírito Santo. E por que você fez isso, né? Por que você desejou enganar, achou que podia enganar o Espírito Santo? E a Bíblia diz que imediatamente após Pedro ter pronunciado essas palavras, Ananias caiu morto duro, né? E depois, passado algum tempo, Safira, que era a esposa dele, entra e da mesma forma ela é confrontada por Pedro e ela cai dura. Então, a palavra que eu estou trazendo para vocês aqui agora, o Espírito Santo já tem ministrado muito forte comigo ao longo dessa pandemia. Porque não é porque a gente está na época da graça que Deus mudou, né? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é justamente por muitas pessoas não entender isso que tem gente que não acredita que um Deus que é bom, que é Pai, que é amoroso, que é misericordioso, possa permitir uma pandemia para corrigir um povo, né? Para tratar com o povo, para atrair esse povo de volta para ele, né? Tem muita gente que não acredita nisso, né? Tem gente que não acredita. E agora, olha só o que a Bíblia diz em Deuteronômio. Deuteronômio, a Bíblia fala sobre as bênçãos e maldições. Deuteronômio 28. As bênçãos todo mundo já sabe de cor e salteado, né? As bênçãos todo mundo sabe de cor e salteado. Eu vou ler para vocês algumas maldições, tá? Porque o propósito aqui não é assustar ninguém, né? Não vamos fazer terrorismo, né? Não vamos fazer terrorismo, porque nós somos os profetas da esperança. Mas o fato de nós sermos profetas da esperança não quer dizer que nós vamos impedir as pessoas de saber a verdade. Principalmente nos dias de Elias, né? Nós estamos debaixo de uma atmosfera profética, e o profeta é aquele que não fica muito passando a mão na cabeça, fica enrolando para não falar a verdade. Não, o profeta, ele fala, tem que ser falado, né? Não tem que ficar fazendo rodeio, enrola e não fala. Não, fala o que tem que ser falado, né? O profeta é assim. Olha o que diz, Deuteronômio 28, versículo 15. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te atingirão. Versículo 19. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Versículo 20. O Senhor te enviará a praga, a confusão e a ameaça em tudo que empreenderes, até seres destruído e repentinamente pereceres por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará que a pestilência, coronavírus é uma peste, não é? O Senhor fará que a pestilência te pegue, até que consuma a terra a que passas possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, com as inflamações, com o calor ardente, com a secura, com o crestamento e com a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será ferro. O que significa céu de bronze e terra de ferro? Céu de bronze não tem chuva. Terra de ferro não tem plantio, não tem colheita. Então, a terra improducente, infrutífera, né? O meu trabalho não rende, o meu trabalho não produz, não prospera, né? O Senhor transformará a chuva da tua terra em pó e areia, que descerão dos céus sobre ti até que pereças.
Quantos lembram daquelas enxurradas fortes que deu em Belo Horizonte no começo do ano passado? Deu agora em Foz também. Foz do Iguaçu deu recentemente, parece que deu em Itajaí também, né? Então, está escrito aqui, ó. O Senhor transformará a chuva da tua terra em pó e areia, que descerão do céu sobre ti até que pereças. Enchente não é bênção. Enchente é sinal de que tem alguma coisa errada. A chuva, quando ela é na medida, é bênção de Deus. Agora, quando a chuva passa da medida, já não é mais bênção. É? Ó, versículo 26. Teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu e os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com purido, né, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão. Não prosperarás nos teus caminhos, pelo contrário, serás sempre oprimido e roubado todos os dias, sem que ninguém te socorra. Olha só, isso aqui é o diabo que está falando? Não, é Deus. Né? A pessoa não vai prosperar, ela não prospera. Né? Versículo 30, desposar-te-ás com a tua mulher, porém outro dormirá com ela, edificarás casa, porém não morarás nela, plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Hoje, deucidentemente, né, ou coincidentemente, o irmão Jair, que é do nosso ministério, compartilhou ali no grupo de WhatsApp da liderança um texto de um livro que ele está lendo, né, sobre aliança, sobre casamento, de uma mulher que após anos casada, um casamento maravilhoso, e era só alegria daqui, alegria de lá, de repente um dia o marido chega em casa, amor, onde é que você está? E ele procura ela na cozinha, não está, procura na sala, não está, e encontra ela no quarto, toda arrumada, toda perfumada para sair, e aí o marido, oi moço, você está indo em algum lugar? Não estou sabendo de nada. E ela simplesmente, com a maior cara de pau, é que eu vou sair com o meu namorado da época da adolescência, nós temos um encontro marcado. Então, mas como assim? Não, é porque eu estou com saudade dele, faz muitos anos que eu não saio com ele. Tá, mas você agora é uma mulher casada? Não, mas tá, e daí que eu sou casada? Eu estou com saudade dele, eu quero sair com ele. Então, o mundo está assim, né? As pessoas, está tudo invertido, né? E aqui, ó, diz que isso é uma maldição que está dizendo aqui, ó, você vai desposar com a tua mulher, porém outro vai dormir com ela. É uma maldição, né? A pessoa está casada e a mulher está dormindo com outro, né? O cara está casado, a mulher e o marido estão dormindo com outra. É uma maldição que vem sobre as pessoas, sobre as famílias, e está cheio, né? Está cheio hoje. Amante, isso é mais antigo do que a minha avó, né? Então, isso é uma maldição que vem, por quê? Pela rebelião, pela desobediência à palavra de Deus, né? Versículo 32, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão e se desfalecerão de saudades todo dia, mas tua mão nada poderá fazer. Quantos filhos que vão embora de casa, vão para outro país, vão para outra nação, nunca mais telefona para o pai, nunca mais liga para a mãe, simplesmente vão embora. É uma maldição, né? O fruto da tua terra e o produto do teu trabalho serão consumidos por um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Tem gente que trabalha de empregado, regime de escravidão, né? Trabalha que nem um cachorro para ganhar um mísero de um salário mínimo. Às vezes tem lugares no Nordeste, aqui no Brasil, que nem um salário mínimo a pessoa ganha, menos de um salário mínimo. Na China tem lugar onde é que estão passando fome. Ganha só para comer. A China é fora de cogitação, né? E isso é um povo totalmente debaixo de maldição. Né? Porque eles não deixam divulgar, não deixam mostrar, sabe o que é verdade. Só
interessa. É o que eu falo, né? Tu nunca vai ver aqui na praia no Brasil ou viajando em algum outro país um chinês. Não. Não existe chinês turista. fugido, não. Existe o japonês, mas o chinês não. Porque no Japão, né? Não pode ter, não dá pra Mas é. Versículo 38, eu só estou citando alguns versículos isolados, tá? Não estou lendo todos, tá? Só alguns isolados. 38, ó. Lançarás muita semente ao campo, mas colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Né? Então, isso no passado era muito comum, né? Mas ainda nos dias de hoje, recentemente, uma nuvem de gafanhoto passou por aí. Né? E falando dos gafanhotos, né? Eu estava vendo agora que no início do ano, quando o pessoal viu os gafanhotos que eles vieram, né? O pessoal tipo ficou meio assim, né? Falou, passou, né? Mas se tu for analisar para onde que o gafanhoto foi, o gafanhoto passou pelo Brasil, mas ele passou bem pouco, né? Mas ele foi para a Argentina, né? E é profecia, porque a Argentina agora está vivendo de migalha, né? A Argentina começou a esmorecer, né? A Argentina agora está todo mundo fugindo de lá, né? Está se tornando uma Venezuela. Então no início do ano veio o gafanhoto para falar da maldição, né? Era um anúncio, né? Da maldição sobre a Argentina. Quando o povo, o Brasil venezuelano emigrou para cá, né? O Brasil Ele deu investiu uma muito briga, venezuelano. né? Então aí se a gente analisar por esse ponto, né? Deus avisou através do gafanhoto que ia acontecer na Argentina, né? E tá feio. Versículo 44. 43. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu cada vez mais descerás. Ele te emprestará, porém tu não emprestarás a ele. Né? Ou seja, quando a gente está debaixo de maldição, a gente, em vez de ter para emprestar, é nós que pegamos emprestado. Né? Então, enquanto que a vontade de Deus, a bênção de Deus é que nós pudéssemos ter para emprestar. Né? A bênção diz que Deus vai nos colocar por cabeça e não por cauda, e que nós vamos emprestar para os outros. Mas quando a gente está debaixo de maldição, por causa de consequências, muitas vezes até de pecados e erros que nós cometemos no passado, assim como o filho pródigo que abandonou o pai e por causa disso sofreu duras consequências, às vezes nós precisamos recorrer a empréstimo. Né? Versículo 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra, veloz como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não terá respeito pelo velho, nem compaixão do moço. Ela devorará as crias dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejas destruído. Não te deixará trigo, nem vinho, nem azeite, nem as crias, nem as tuas vacas, e das tuas ovelhas até que te tenha consumido. Então, quem conhece a história bíblica sabe que no passado Deus levantou a Síria, Deus levantou a Babilônia para oprimir o povo de Deus, para perseguir o povo de Deus, a fim de que o povo de Deus se arrependesse e se voltasse para Deus, e Deus então enviasse um libertador, como no caso da Babilônia, Deus enviou Ciro, né? E Ciro foi o libertador. Por quê? Porque o povo estava em rebelião. Então, sempre que o povo entrava em rebelião, Deus permitia um povo estrangeiro vir e oprimir. Hoje, na atualidade de hoje, há quem diga que a China será o novo império mundial, que a China vai dominar sobre os Estados Unidos. Tem pessoas que estão declarando isso, né? Que a China tá, do jeito que as coisas estão caminhando, ela está se preparando para dominar o mundo. Né? Pelo menos eles acham que vão dominar, né? Então, mas isso pode realmente acontecer sobre alguns países que estiverem em rebelião contra Deus. Agora, aqueles que estão debaixo de bênção, aqueles que estão seguindo o caminho de Deus, estão livres dessa maldição, né? Mas o inimigo está à espreita, né? Então, só para citar aqui, né, em 586 anos antes de Cristo, né, o rei Nabucodonosor sitiou, né, o rei da Babilônia sitiou Jerusalém e cercou Jerusalém. E no ano 722 anos antes de Cristo, o rei Salmaneser, rei do norte, ele que era rei da Síria, também
da mesma forma procedeu sitiando Jerusalém. Então, se cumprindo a palavra de Deus no que diz respeito às maldições. Se a gente for ler aqui, vai até o versículo 68. Eu só li algumas maldições, porque, como eu falei para vocês, o propósito não é colocar medo em ninguém, mas o propósito é trazer um esclarecimento do porquê que o povo se encontra, o nosso povo, aí aqui em Nova Trento, né? Santa Catarina, Brasil, por que o nosso povo se encontra em vergonha, debaixo de opróbrio? Por causa de maldições que vêm por conta da rebelião a Deus e a sua palavra. E qual que é o intuito de Deus nos dar essa palavra nessa noite? Para que, assim como Neemias se compadeceu do povo, hoje a Bíblia diz que Deus fez de cada um de nós sacerdócio real, povo santo, nação adquirida. E o que é o trabalho de um sacerdote? Um dos principais trabalhos de um sacerdote na nova aliança, a palavra de Deus fala que na nova aliança nós temos que oferecer sacrifícios de louvor, né? Na antiga aliança, o sacerdote oferecia sacrifício de animais, né? Na nova aliança, o sacerdote oferece sacrifício de louvor. E qual que é o sacrifício de louvor que nós precisamos oferecer a Deus? O mesmo de Neemias. Nós precisamos, como sacerdote, entrar na presença de Deus em lágrimas, em choro, em oração, pedindo perdão a Deus pelos pecados do nosso povo, para que Deus tenha misericórdia dos pecados do nosso povo, e nós vamos, assim como Jesus se fez pecado por nós vamos nos fazer pecado pelo nosso povo, nós vamos tocar, por isso que precisa de compaixão. Nós vamos tomar o lugar do nosso povo e nós vamos clamar pedindo a Deus por misericórdia, que Deus perdoe, que Deus liberte esse povo das maldições, para que aí então o Senhor envie o seu poder, envie o Espírito Santo, envie a sua chuva, envie o sobrenatural, e aí nós vamos ver a nossa cidade sendo transformada, o nosso estado e o nosso Brasil. Agora, tudo começa pela oração. Conquistamos no mundo espiritual aquilo que a gente quer no mundo físico. Então, quero convidar vocês, né? O Espírito Santo já estava direcionando isso desde o começo, né, pastora Vera? Que realmente o propósito de Deus ter nos trazido aqui hoje é a gente ter um tempo de oração. Amém? Então, convidar vocês, a gente vai estar nesse momento, assim como Neemias, né? Vamos estar levantando um tempo de clamor pela nossa cidade, pelo nosso povo, pela nossa nação. Tuas promessas, que se orarmos e nos humilharmos, o Senhor virá sarar nossa terra, virá. Lembramos de tuas promessas, que se voltarmos e tua face buscarmos, o Senhor virá sarar nossa terra, virá a nós. Envia avivamento, começa em mim, pois sou de impuros lábios, sou
sky.